Porque nós estamos aqui, o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos mais uma vez na casa dEle, para exaltar, glorificar e aprender da palavra do Senhor. Amém? Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluia, Senhor, aleluia. Pastor Oséias está em uma convenção em São Paulo, não pôde estar aqui, foi desde ontem, né? Mas o Senhor está neste lugar. A presença do Senhor é real em nossas vidas. Amém, Pastor Gênesis? É real em nossas vidas, aleluia. Diz assim, versículo 2: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vou ler aqui com os irmãos. Coloca aí na NVI, por favor. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Podeis assentar. O tema que foi nos passado foi sobre avivamento espiritual. E quando se fala de avivamento espiritual, o que vem à nossa mente? Transbordar em línguas, um fogo que não faz a gente ficar quieto, faz a gente correr, pular, despertar. E eu quero contar uma pequena história antes, para introduzir para você e para mim o que é avivamento espiritual. Quem já assistiu aquele filme Superação? É um filme evangélico, gospel evangélico. Alguém assistiu ele? Que fala sobre uma família que passou por um momento muito delicado na vida. O filho foi brincar com os colegas e ele estava num rio, o rio estava todo congelado. E de repente o rio começa a trincar e o menino cai naquele rio e ele fica lá durante algum tempo. O bombeiro consegue salvar, leva para o hospital, a mãe fica sabendo, vai correndo para o hospital, chega lá no hospital, o médico tenta animar o menino por vários minutos, não consegue e fala: mãe, vai lá despedir do seu filho, porque o que eu pude fazer eu já fiz. A mãe desesperada chega lá dentro e começa a clamar a um Deus que tudo pode. Começa a buscar de Deus o socorro. E ela clama para o Senhor. E ela diz assim: Senhor, faça voltar o fôlego de vida ao meu filho. Passa-se alguns minutos. Aquele sinal do coração que está parado, ele começa a palpitar. E o menino volta à vida de novo e começa um longo processo. E o que eu quero dizer com isso? Que o avivamento é isso. Avivamento. O que é a palavra avivar? Quando é que nós precisamos? Quando é que a igreja precisa de um avivamento? Quando é? Em que momento? Em que situação eu preciso de um avivamento? Eu preciso de um avivamento quando estou em crise espiritual. Quando a crise espiritual está instalada dentro de mim. Quando o comodismo, a calmaria, quando a sonolência espiritual, quando a indiferença, a insensibilidade encontrou lugar em mim, eu preciso de um avivamento espiritual. O que é isso, pastora? Essa calmaria, essa indiferença. Tudo pode. Nada tem problema. Tem nada a ver. A racionalização da desobediência. O que é isso?
é eu racionalizar que a minha desobediência pode ser realizada. O pastor até me indicou o livro Obediência e a Intimidade, lá fala sobre isso. Racionalização, é eu colocar na minha cabeça que a minha desobediência pode ser realizada. Não, mas isso não tem problema, todo mundo faz. Só eu que não faço? Só você que não faz? Não, é só uma vez. Não tem problema. É apenas hoje, é só uma mentirinha. Você nem foi obrigado. Você fez porque você quis, você fez porque você estava lá e surgiu e aconteceu. Quando é que eu e você precisamos de um avivamento espiritual? Quando a maneira de viver é de acordo com o mundo. Romanos 12, 2. Quando o cristão conforma-se com o mundo, começa a copiar o comportamento e não tem nada a ver, começa a ter o costume do mundo e não tem nada a ver, começa a ter os padrões do mundo e não tem nada a ver, quando a sua vida espiritual não tem mais o cuidado que você tinha, quando o zelo pela sua vida com Deus passa a ficar de lado, você passa a deixar, a abandonar, quando a sua postura de cristão começa a ser repudiada por Deus. Quando o pecado é mais importante do que a sua vida e a sua comunhão com Deus. Quando eu e você não combatemos mais o pecado, nós precisamos de um avivamento espiritual. Quando a gente hiberna. O que é hibernar espiritualmente? É quando eu adormeço. Quando eu ponho-me em um estado de dormência, de inatividade, de ociosidade, de falta de ocupação. Quando é que eu preciso de um avivamento espiritual? Quando eu fico desocupado das coisas de Deus. Quando eu quero fazer o mínimo dentro da igreja. Quando eu quero buscar as demais coisas. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem. Mas quando eu e você precisamos de um avivamento espiritual, é quando nós estamos invertendo a situação. Quando nós estamos buscando as demais coisas e o reino está ficando em segundo plano. Quando é que nós precisamos de um avivamento espiritual? Quando nós estamos desinteressados pelas coisas de Deus. Quando a Bíblia não é mais importante para mim, a leitura dela. Quando a oração não é mais importante para mim. Quando estar na casa do Senhor passa a ser o segundo plano e não é mais importante para mim estar na casa do Senhor. Estar no culto é em segundo plano. Quando a minha vontade é passar mais tempo de frente à televisão, em filmes, em séries, quando a minha vontade é estar mais no WhatsApp, no Instagram, quando a minha vontade é estar longe daquilo que agrada ao Senhor. Eu preciso de um avivamento espiritual. Quando não faz mais falta estar na presença de Deus. Para mim não faz falta orar. Para mim não faz falta ler a Bíblia. Aí eu preciso de um avivamento espiritual. Eu estou no vermelho. Eu estou como aquele menino naquela cama de UTI, precisando daqueles aparelhos que me faz voltar a viver. Um reavivamento no meu coração espiritual. O meu coração está bem fraquinho. Não é morte. A morte é diferente de ser reavivado. Porque a morte a gente ressuscita. E eu creio que naquele filme aquele menino foi ressuscitado, porque parou. Mas o que eu estou falando aqui não é morte, é que você está fraco. Quando eu e você estamos fracos espiritualmente, nós precisamos de um reavivamento. Quando aquilo que era de valor para a minha vida passa a não ter valor mais. Quando Cristo, que é o centro da minha vida, eu passo a ter as outras coisas, considerando elas maiores do que Cristo.
E por fim, quando eu abandono a minha vida de cristão. O meu plano passa a ser de maior interesse, de maior valor. Eu estou precisando de entrar no hospital do céu para ser reavivado. E aí não é com a igreja, amados. E aí não é comigo. Porque o reavivamento, o avivamento pertence a Ele, ao Espírito Santo. Não pertence a mim. Não é a igreja. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja tem que clamar, por isso que a igreja tem que buscar, por isso que a igreja tem que pedir, tem que rogar aos céus, para que nós tenhamos um avivamento espiritual. Por isso que se ora todo dia, por isso que se lê Bíblia todo dia. Somente uma intervenção divina muda a crise instalada espiritualmente nas nossas vidas. Já se deparou com uma vontade de querer fazer mais os seus desejos, as suas vontades, do que a vontade do Senhor, do que estar lendo a Bíblia, do que louvar? Já se deparou com o desejo de ouvir mais uma música do mundo do que ouvir um louvor dos céus? Já se deparou com a vontade de estar mais na roda dos escarnecedores do que nos caminhos e meditando na palavra do Senhor? Tem alguma coisa errada. Tem uma crise aí instalada. Daí a necessidade de um avivamento espiritual. E o que é avivamento? O que é avivar? É manter vivo. É corrigir. Corrigir, sim. Se o seu batimento está assim, tum, 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 ele passa a estar tum, 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 tum. Esse batimento tem que ser corrigido. Esse ritmo do seu coração espiritualmente tem que ser corrigido. Como? Com o Espírito Santo, com o avivamento espiritual. Então o que é avivar? É corrigir, é purificar, é recobrar a vida, é fazer viver, é trazer salvação àquela vida. É fazer prosperar aquele coração. É fazer preservar, dar vigor àquele coração que está bem fraquinho. Ele não está morto, ele está bem fraquinho. O avivamento espiritual, ele requer de nós uma busca constante do céu sobre a nossa vida. Quem necessita de avivamento? Quem está num sono profundo, dormindo num sono profundo, buscando as coisas carnais, que não tem desejo das espirituais, que não tem vontade das espirituais. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Você tem o seu... Não sei nem como falar, mas o que mede? O que mede o seu nível de comunhão com Deus? Se o seu coração está batendo acelerado, se está lento, se está devagar, ou se está parando. É a sua vontade, é o seu interesse pelas coisas do Senhor. É isso que mede. Como é que está o seu interesse? E o meu? O nosso desejo é parar e se prostrar diante do Senhor. Eu ia falar aqui, mas eu vou voltar, fazer de trás para frente. Vou falar agora para você o que não é avivamento. Avivamento não é emocionalismo. Não envolve emoção. Não é chorar o tempo inteiro. Não é. O Espírito Santo faz isso. Ele quebranta o coração, mas não é emocionalismo. Avivamento não é você permanecer na doutrina. Isso faz parte, mas não é só isso. Avivamento não é liturgia de culto normal. Uma animação, um tom de voz mais alto, mais forte, bater palma, pular, gritar, dançar, sair correndo e falando em línguas. Avivamento não é isso.
Faz parte, mas não é isso. A gente tem que desmistificar, porque muitas vezes a gente acha que avivamento é isso, amados, e não é. Avivamento não é uma busca com fervor para resolver o seu e o meu problema. Não é isso. Não é buscar resolver o meu problema. Avivamento não é uma onda que passa nas igrejas. Não é. Não é. Avivamento não é viver enclausurado espiritualmente. Não, eu vou ficar afastado, só eu e Deus. Não é avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento não é um movimento evangelístico. Faz parte, mas não é só isso. Então o que é avivamento? É a promessa que o Senhor concedeu a mim e a você. De que Ele mandaria o Espírito Santo para nos fortalecer. E quem está vindo nas terças-feiras está podendo conhecer um pouquinho mais da pessoa do Espírito Santo. Amados, se eu e você entendêssemos o dinamismo que é ter o Espírito Santo conosco, a gente clamaria o tempo inteiro por Ele. Porque você viveria de uma forma que o mundo não iria entender. Chegaria alguém para você aqui, poxa, eu estou passando por um problema, está dificuldade, peraí que eu vou orar para você agora. Como Pedro e João fizeram quando eles entraram no templo. Eles não marcam dia para orar pelos enfermos. Não tinha dia de libertação, todo tempo e toda hora era hora de cura e milagre. Avivamento é uma promessa que depende inteiramente dos céus. E de nós criarmos um ambiente para que isso aconteça. Avivamento é ter uma vida dinâmica dirigida pelo Espírito Santo. É quando a igreja, eu e você, recebemos uma transformação radical. Sim. Quando alguém fala mal de mim, eu oro por ele. Não vou lá revidar. Quando alguém calunia. Quando você vê alguém fofocando que chega para fofocar, amada, vamos orar? Amado, vamos orar? Quando alguém te mostra umas cenas que você fala, isso não é legal não. A Bíblia diz para eu não colocar isso diante dos meus olhos, licença. Naturalmente, a transformação da sua mente, dos seus sentimentos, de você muda. Você muda e você contagia o ambiente que você está. Você passa a fazer diferença. Nossa, aquela pessoa tem uma postura diferente. É claro, ela é avivada. Ela tem vida de Cristo dentro dela. Passa a ter uma vida mais produtiva. Já viu alguém produzindo? Não é querendo aparecer. Não é querendo se amostrar. Não é fazendo show. É tendo uma vida produtiva no quieto. E essa pessoa é despertada para fazer o que o Senhor manda. Aí eu volto aqui. Quais são as características de uma pessoa avivada? Você vai analisar aí. Primeiro, ela tem um coração contrito. Há um arrependimento diante daquilo que se faz de errado. Uma humildade, uma confissão de pecado. Quantas vezes nós deixamos de confessar os nossos pecados quando nós ajoelhamos para orar? E às vezes a nossa oração é só pedir. Nós nos esquecemos que o céu se abre quando tem um coração contrito. Quando tem um coração quebrantado diante de Deus, humilde na presença do Senhor, que confessa o pecado, é confessar e deixar. Senhor, eu fiz assim, 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 eu não fui obrigado, Senhor, eu fiz porque eu quis, Senhor. Assim, 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 Senhor, me perdoa, Pai. Eu coloco diante de Ti e eu não vou fazer mais, o Senhor vai me ajudar. Um coração contrito, quebrantado. É porque o Espírito Santo está instalado aí.
Ele não visita, ele mora. Ele habita. Ele habita. E se ele habita, ele vai fazer diferente. Se ele habita, ele não vai me deixar e nem deixar você como nós estamos. Ele não vai fazer nada mais, nada menos do que mudar você. Ele vai fazer mudança. Ele vai fazer transformação. Sabe o que ele vai fazer? O mínimo é deixar você perfeito. Porque a gente pede o máximo. Senhor, me faz ser estatura, Senhor, de cristão, varão perfeito, Senhor, varoa perfeita, Pai. Para mim é o máximo, para Ele é o mínimo. O mínimo que eu posso fazer por você, diz o Senhor, é não deixar você da forma que você está. É levar você a ser perfeito. Só Ele pode fazer. E Ele faz a gente querer e Ele realiza isso. Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Ah, você quer? Então eu vou fazer. Porque você quer. Quando eu me rendo, quando eu falo, Senhor, já tentei de tudo, não consigo. Senhor, esse pecado me acompanha. Pai, esse vício me amarra. Senhor, esse vício não me deixa. Senhor, me ajuda, eu me rendo ao Senhor. Eu falei para as jovens lá no retiro. Começa bloqueando tudo que não presta. Seu celular. Para de seguir tudo que não presta. Aí depende de você, com o seu dedo, e tirando. Converte o seu dedo, converte sua mão. Vai fazendo. Porque o avivamento começa aí quando eu quero, quando eu desejo. Depende da sua entrega. Não retenha nada. Não retenha nada. Não, Senhor, esse pecado aqui é meu mimo. Porque nós temos mimos. Glutonaria. O que mais? Pornografia. O que mais? Fofoca. Tem gente que ama fofocar da vida dos outros. Não viu alguém fazendo uma coisa errada, ele quer bater com a língua com o irmão do lado. Não consegue ficar calado. Quais são os nossos pecados intocáveis? Tem um livro que fala sobre isso. Os pecados intocáveis. Ofereça tudo que está no seu interior para o Senhor. Tudo. Senhor, eu coloco tudo diante de Ti. Isso. É como uma casa, amados. Coloca todos os compartimentos abertos. Deixa o Senhor entrar. Deixa Ele fazer uma limpeza. Deixa Ele fazer uma varredura. Se você quer ser avivado pelo Senhor, tem que ter transparência. Ele tem que ter liberdade de entrar e sair dessa casa. Desse templo. Dessa morada. Ele tem que ter liberdade. Às vezes a gente quer trancar alguns compartimentos. Ele está à porta e bate. Quero cear com você. Senhor, essa parte não, Senhor. Deixa essa aqui de lado. E a misericórdia do Senhor nos alcança. A graça do Senhor nos alcança. Ele fala, deixa eu entrar, isso aqui precisa ser mudado. Deixa eu mudar, isso aqui precisa ser alterado. Você vai morrer, você vai ser destruído com isso aqui. Isso aqui não tem valor, não. Você está dando valor a coisa que não tem valor. E o que tem valor está do lado de fora. Coloque à disposição dele sua alma, seu espírito e o seu corpo. Ponha no altar do Senhor. O avivamento começa quando você se entrega para Ele. E você pode começar aí, de onde você está. Não espere vir congresso. Não espere. Não espere vir grandes cantores, grandes preletores. Não espere. O Senhor está aqui, Ele quer avivar a sua vida, começando hoje. Entrega o seu espírito, entrega a sua alma, entrega o seu corpo a Ele.
Fala, Senhor, está aqui o que tu fizeste para a tua glória, para o teu louvor. E eu não estou usando como tenho que usar, Senhor. Eu entrego ao Senhor as minhas mãos. Eu entrego ao Senhor os meus pés, os meus ouvidos, os meus olhos. Aviva, ó Senhor, neste lugar. Aviva, Senhor, começando em mim. O profeta clamou ao Senhor, porque ele sabia que só o Senhor poderia fazer algo que eu e você não podemos fazer. Reavivar alguém que está morrendo. Animar alguém que está perdido. Qual a característica de alguém que precisa ser avivado? Avivado. Contrito o coração. Perdão e reconciliação. Para nos unirmos uns com os outros e unirmos ao Pai, tem que haver perdão. E quando o Espírito Santo de Deus aviva o seu coração, é mais fácil a gente perdoar. E quanto mais rápido você perdoar, melhor é. Não vai ficar com ressentimento, com rancor. O que mais acontece? Generosidade abundante. Quando há um avivamento espiritual na minha vida, eu não retenho o que eu tenho que doar, eu não retenho o que eu tenho que contribuir, eu não retenho aquilo que eu preciso abençoar o meu irmão. Eu não retenho, pelo contrário, o Senhor me faz ter liberalidade no meu coração para abençoar. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta quando eu abençoo. Pelo contrário, eu sou abençoado. Tem um provérbio que diz que se você é generoso, você prospera. A bênção do Senhor é sobre a sua vida. Qual é a outra característica de uma pessoa que é avivada? Ela é santificada no seu exterior e no seu interior. A mudança é completa, amados. O Senhor não faz mudança pela metade. Ele não faz remendo. Não. O Senhor faz completo, Ele faz perfeito e Ele faz novo. Ocorre por meio do Espírito Santo. Ser santo em nossa maneira de viver e em nossa conduta. A gente passa a ter uma vida natural de hábitos, de práticas, de costumes bons. Por quê? Porque nós passamos a estar separados do pecado cada vez mais. Cada vez mais, quando o avivamento está em mim. Eu passo a evangelizar, eu me incomodo. Eu oro igual Mude. Senhor, dê-me almas, dê-me almas, dê-me almas. Senhor, que eu fale do teu amor para alguém aqui hoje, Senhor, que eu ganhe uma alma para ti, Senhor, porque nós passamos a entender a nossa missão aqui na terra. Uma igreja avivada é uma igreja que ganha almas, que se incomoda, que se perturba. Quando alguém morre, você fala, será que foi para o céu? É uma igreja que louva e que adora. Como é que ela louva? Como é que ela adora? Ela não é animadora. Não tem show nessa igreja. Tem contrição de coração. Tem quebrantamento sincero. Tem sacrifício no altar, chegando ao trono do céu. Não tem mistura nesse sacrifício. É uma adoração sincera, pura diante do Senhor. A renovação, a batismo com o Espírito Santo quando há avivamento. Pastora, eu quero começar, quando é isso? Agora. Começa aí falando com Deus, Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha vida. Uma igreja avivada é uma igreja que busca, que intercede, que jejuma. É uma igreja que tem palavra. O avivamento pelo ensino da palavra de Deus é necessário para moldar a minha vida e a sua vida, para a gente entender como é que é um cidadão do céu. A gente começa treinando aqui na terra. A gente começa treinando aqui na terra. Quais são as características de um
avivamento na minha e na sua vida. Destruição de ídolos. O que é que toma o lugar de Deus na minha e na sua vida? Ele tenta tomar, mas eu e você não podemos deixar. O que a gente está valorizando mais que não seja Deus, que não seja o reino? O que nós estamos valorizando mais? É o esposo, é a esposa, é o filho, é a filha. O que é que nós estamos valorizando mais? O Senhor testou a Abraão. Abraão me deu o seu único filho. Como assim, Senhor? Vou te testar, Abraão, para ver se isso aí não é ídolo no seu coração. Às vezes o Senhor nos prova, amados, e a gente nem está entendendo. E o Senhor requer de nós uma inteireza de coração. Destruição de ídolos. É a riqueza? É o investimento que você está investindo lá, para você ver quanto é que está dando, quanto é que está lá a variação lá, o que é que anda no seu pensamento o tempo todo. É isso aí, é isso aí. Se eu vou deitar, eu penso naquilo. Se eu vou levantar, eu penso naquilo. Se eu vou tomar café, eu penso naquilo. Isso aí é ídolo. E o Senhor quer que você destrua. Ele tem que ser o primeiro centro da nossa vida. É sucesso? É a posição? É o status que você está? É aquela cultura acadêmica de ter um currículo excelente? É um trabalho excessivo, que esse trabalho, se você sair dele, você morre? Porque você conquistou, é seu. São as diversões que você não pode tirar do seu currículo aí. É o lazer excessivo. É as vaidades humanas. O avivamento na casa do Senhor precisa de ter destruição de ídolos. E o avivamento não é só aqui, é lá na sua casa também. Uma casa edificada tem que ser uma casa consagrada. Deuteronômios 25. Se essa casa foi edificada, ela tem que ter altar lá. Altar de adoração, altar de palavra, altar de intercessão. Tem que ter um altar na sua casa. Você tem que zelar pelo que o Senhor te deu. E o avivamento começa dentro de mim e de você. Vamos estar em pé. Se você for estudar na Bíblia, tem avivamentos em todos os períodos. Desde Gênesis até o Apocalipse. E depois do Apocalipse, nós vemos avivamento no decorrer dos anos, com grandes líderes, com pessoas que às vezes começaram lá, num lugar simples. Tem alguns aqui que conhecem vários outros avivamentos. Vou citar um, da Rua Azusa. Onde o Senhor fez grandes coisas. Se você não sabe, vai lá e estuda sobre isso. É importante. A oração de Abacuque. Senhor, tenho ouvido a tua fama. Eu sei quem tu és, Pai. Eu sei o que tu fazes, Pai. Eu sei aquilo que só o Senhor pode fazer, a tua grandeza, a tua soberania, o teu poder, Pai. E eu fico alarmado, Senhor, com tudo isso, Pai. E eu te peço porque a obra é tua, Senhor, não é minha. Por favor, visita a tua obra, Senhor. O profeta dizia, por favor, muda a tua obra, Senhor. No decorrer desses tempos, Senhor. E eu falo, Senhor, por favor, muda esta obra que tu fizeste, Pai. Esta obra precisa glorificar o teu nome, Senhor.
No pensar dela, no levantar, no sair, o que ela for fazer, ela tem que ser tomada pela tua presença de uma forma diferente, Senhor. Abaixa a sua cabeça, comece a clamar ao Senhor por um avivamento. Se o seu lar está precisando de um retorno para o Senhor, comece a clamar a Ele. Eu e você não viemos à casa do Senhor à toa, clamamos por um avivamento do céu. E é urgente, é emergente.